Está começando agora mais um Juca Kfouri entrevista na sua TVT. E hoje eu vou conversar com o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, em terceiro mandato, deputado Teonílio Barba, cuja apresentação eu vou deixar para que ele mesmo faça, porque é dessas histórias assim que fazem a gente acreditar na humanidade. Deputado Teonílio Barba, eu lhe agradeço muitíssimo pelo seu tempo e queria que você nos contasse a sua história, de onde você vem e como você chegou hoje a ser deputado estadual de São Paulo pela terceira vez consecutiva. Obrigado, Juca. É uma honra estar aqui com você nesse programa e agradecer imediatamente quem nos acompanha pela TVT, pelas redes sociais. Juca, eu venho do estado de Minas Gerais, cheguei em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, em 1963, dia 18 de agosto de 1963. Nasci numa cidade de Minas Gerais chamada Água Boa, que hoje deve ter algo em torno de 13 mil habitantes, mais ou menos. Extensão geográfica é algo em torno de quase 1.100 quilômetros quadrados. Uma região muito pobre, né? Cheguei aqui em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, com 5 anos de idade. Filhos de pai e mãe analfabetos, 7 filhos, pai de 8 filhos, na verdade, a última nasceu aqui, 7 filhos nascidos com parteiras em Minas Gerais. O único que nasceu sem parteira fui eu. Aos 8 anos de idade eu fui catar... É errado falar da maneira que eu vou falar, mas eu vou falar porque era a realidade da época. Fui catar lixo com minha mãe e meus irmãos para ajudar no sustento da família. Era um lixo industrial da Volkswagen. Então, catava cobre, metal, bronze, alumínio, manganês, papelão. Depois, aos 12 anos de idade, eu fui lavar carro no pátio da Chrysler, você conhece muito bem, era uma montadora aqui de São Bernardo. Depois, aos 15 anos de idade, eu fui trabalhar na indústria de móveis de São Bernardo do Campo. São Bernardo era conhecido como indústria dos móveis e dos automóveis. Onde eu trabalhei por 11 anos no setor da indústria moveleira de São Bernardo do Campo. Aí depois, em 1985, eu entrei na Volkswagen do Brasil. Em 87, juntou a Ford e a Volkswagen, virou a Auto Latina, uma holding que administrava as duas empresas na América Latina. Em 90, eu fui transferido para a Ford, onde eu trabalhei por 25 anos. Portanto, virei deputado em 2014, mas antes de ser deputado, eu fui trabalhador do chão de fábrica por durante aí 40 anos de trabalho. Se contar todo o tempo de trabalho entre quando eu catei material reciclável, que eu falei, que era o lixo, mais engraxar sapato, lavar carro, indústria de móveis, a indústria metalúrgica e mais o tempo de deputado, portanto, aí eu tenho aí 58 anos de trabalho. Barba, deixa eu te fazer uma pergunta que aparentemente é para te meter numa saia justa, mas não é essa a intenção. Eu gostaria de te ouvir sobre a questão da meritocracia, porque aparentemente a tua história justifica aqueles que dizem, tá vendo? Um cara que catou lixo aos 5 anos de idade, fez essa trajetória, hoje é deputado, porque se esforçou, porque foi capaz de vencer. Todos nós somos capazes de vencer. E não é bem assim, né, Bárbara? Eu queria te ouvir sobre como é que você olha para a tua trajetória e em relação a esse conceito de meritocracia. Eu vou recordar, Juca,
uma pessoa que você conhece muito, Paulo Vanucci, né? Quando ele fala sobre Aristóteles, Aristóteles tinha horror à democracia plena, né? A democracia plena é isso, aquilo que nós conquistamos no Brasil. Que Aristóteles defendia que a democracia era importante, mas só para quem era da aristocracia ou quem tinha, para os tecnocratas, né? Aqueles que tinham a formação, que tinha o conhecimento, o letramento, o banco universitário. E nós não, nós defendemos que a democracia plena é o direito de você sair da encruzilhada da democracia, da representatividade. Então, é lógico que eu parei, eu sentei num banco de uma universidade, mas antes de eu sentar no banco da universidade, a minha maior universidade foi o empirismo. Que eu aprendi com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, o que eu aprendi na categoria dos moveleiros, o que eu aprendi como catador de material reciclável, o que eu aprendi como engraxate, como lavador de carro, o que eu aprendi como tapeceiro, que era uma obra de arte, onde eu trabalhava de bermuda e de chinelo, né? E depois fui trabalhar numa montadora, numa multinacional. Então eu falo assim, eu nasci duas vezes. Uma quando a minha mãe deu à luz e outra quando eu virei metalúrgico. Eu entrei numa categoria organizada, uma categoria que começou a discutir no final da década de 70, começou a discutir o plano do Delfim Neto, que era o plano que escondia uma inflação. E a partir dali começam as lutas operárias no final da década de 70, 78, começa uma greve na Scania, que depois se encerra em toda a categoria, mas quem sustenta a greve se inicia na Scania, mas quem sustenta a greve são os trabalhadores da Ford. Eu não era metalúrgico ainda nessa época, eu era moveleiro, mas eu acompanhei esse debate, né? Tem uma coisa que marca muito, Juca, por exemplo, eu trabalhei numa fábrica de móveis chamado Especialista dos Móveis, meu primeiro trabalho com carteira registrada. E ao lado dela tinha um depósito de material de construção chamado Pasquim. E eu só via Pasquim. Depois eu fui entender o que era o Pasquim, né? Então, eu fui entender o que era Glauber Rocha, o que era Ziraldo, o que era, sabe? Então, falava assim, puxa vida. E esse depósito existe até hoje. Com ele sobreviveu como uma coisa do capital ali, mas um micro, um médio, pegou uma pequena empresa e sobreviveu ao período da ditadura militar, dos anos de chumbo da ditadura, toda aquela perseguição que teve, e a gente lendo Ziraldo, lendo Enfio, lendo Glauber Rocha, lendo várias pessoas. Então eu sobrevivi a tudo isso. Lógico que depois eu tive a honra, né, de sentar no banco da universidade da Unicamp, lá em Barão Geraldo, no CESIT, era um curso de Economia Política e Mundo do Trabalho, um curso de 2 anos, financiado pelo governo federal, foi financiado por 1 ano, o governo federal cortou a verba, acabou. Depois eu vim estudar Economia na Metodista, o presidente Lula me chama de economista, eu não sou economista, eu sou um rábula em economia, porque eu não sou formado, gosto muito da matéria, entendeu? Quero concluir meu curso, vou concluir, estou retomando ele agora, quero encerrar ele, entendeu? Porque para mim é importante, na minha história de 66 mais, né, de 8 filhos, eu fui o único que conseguiu concluir o ensino fundamental, o ensino médio, né, mesmo de maneira, né, supletiva, num curso supletivo, e consegui chegar ao banco da universidade. Os pais não estão mais vivos para ver essa história, mas tenho certeza que eles estão olhando no plano celestial. Que belíssima história, Barba, que belíssima história. Vou te fazer uma outra pergunta, e essa é mais difícil. A classe operária ainda tem chance de ir ao paraíso, Barba? Juca, nós somos de uma geração, uma geração acima da minha, lógico, né? Mas
Nós somos de uma geração que foi romântico, a classe operária, né? Você trabalhar numa grande indústria, tal, tudo, embora a gente esteja hoje vivendo o melhor período da história da CLT, é o maior número de pessoas trabalhando com carteira registrada no setor público e privado, que no setor público você tem os concursados, você tem os estatutários, mas tem também os seletistas, né, que trabalham com carteira registrada, que foram contratados por esse mecanismo. Então, melhor, um pouco mais de 48 milhões de trabalhadores com carteira registrada. A minha geração e geração anterior à minha, a geração da sua geração, uma geração romântica, da luta operária, né, que começou a luta pelas conquistas, da redução da jornada de trabalho. Quando eu entrei na Volkswagen, Juca, dia 4 de setembro de 1985, eu trabalhava 48 horas e 36 minutos para poder descansar o sábado e o domingo, né? A jornada a gente fazia em 5 dias, uma jornada de 6 dias de trabalho a gente fazia em 5. E a luta ali, em 88, nós alcançamos a redução da jornada de 48 para 44 horas de trabalho. A Ford já trabalhava numa jornada, que era uma jornada inglesa, de 45 horas semanais, né? A Volkswagen trabalhava na jornada de 48 horas e 36 minutos. Então, era uma jornada muito longa. A nossa luta ali, a luta muito grande, começa no final da década de 70, liderada pelo presidente Lula, e a partir das lutas metalúrgicas aqui no ABC, se esparrama por outras categorias. Eu era moveleiro na época, Juca, e em 78 muito pouca gente tinha carro, né? Mas os ônibus coletivos, durante a luta dos metalúrgicos, a polícia entrava nos ônibus coletivos para saber quem era metalúrgico, quem era grevista, né? Era uma coisa, um absurdo o que nós vivemos, né? Depois nós vamos viver 79, o ano da anistia, que para nós é muito importante, assim. Mas a geração nossa da classe operária, ela foi muito romântica, uma luta histórica, nos trouxe ao paraíso, porque nós somos hoje, quem tiver 18, 20, 24 anos, 30, é uma geração vencedora, que nós vimos um operário, torneiro mecânico, chegar à presidência da República pela 3ª vez. Uma coisa assim, que era quase que impossível de se pensar, né? Quando eu iniciei minha primeira trajetória de debate para ser candidato, e o Rafael Marques, que era o presidente do Sindicato Metalúrgico, falou assim: deputado Barba, eu não era deputado ainda, ô Barba, você vai andar para fazer um debate sobre a fundação do PT e a fundação da CUT, né? 2014, 2013, né? Era 30 anos da fundação da CUT, foi fundada em 27 de agosto de 1983, e 33 anos da fundação do PT, foi fundado em 10 de fevereiro de 1980. Então eu dizia o seguinte: olha, gente, nós perdemos a primeira eleição por Lula em 89, nós achamos, inclusive, que fomos roubados naquela eleição, que eleição em cédula, então sumia-se urna. O Brasil é um país com dimensão continental, com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Então, era uma eleição que, assim, mas foi importante o Lula perder. Sabe por quê, Juca? Eu tenho uma análise dedutiva minha. Eu tenho a impressão que se o Lula assumisse aquele mandato, talvez a gente não chegasse até o final do mandato. E o partido tinha apenas 9 anos de idade. Era ainda uma criança, né? Estava no período de infância. E aí demoraria 100 anos para a classe trabalhadora poder reconquistar, 50 ou 100 anos, para poder reconquistar novamente uma eleição. Então nós perdemos em 89, acumulamos força política, perdemos em 94, acumulamos força política. Você fez parte dessa história, não só como jornalista esportivo, mas como um grande político, você sempre acompanhou a história da vida política do país. Perdemos em 98, acumulamos força política. O Lula chama os metalúrgicos do ABC e várias pessoas
para fazer um debate dizendo o seguinte: o Brasil não está preparado para ter um operário presidente da República, então nós temos que encontrar quem é que pode assumir essa pauta dos trabalhadores, a pauta do PT, e vamos tentar achar uma pessoa que possa... E aí foi feito um debate no sindicato, Juca, e aí nesse debate, com Lula, com Valdir Pires, já falecido, Mário Covas, Mercatante, Maria da Conceição Tavares, várias pessoas, e todo mundo diz o seguinte, no debate, para tentar encontrar essa alternativa, todo mundo diz o seguinte: presidente Lula, você é o homem que é o estadista, que tem capacidade de fazer isso. Você é a única pessoa que é capaz de pensar isso. Né? Então, nós passamos por várias pessoas, Lula, Brizola, Jânio Quadros, mas Lula ainda, Lula está presente ainda hoje, se Deus quiser que dure por muito tempo, e ali se discutiu e o Lula continuou, e aí, com aquela carta compromisso lançada dia 6 de julho de 2002, carta de compromisso ao povo brasileiro, de honrar todos os compromissos que o Brasil tinha em nível nacional e internacional, o Lula lança aquela carta e ali surge a grande vitória, né, de um operário trabalhador metalúrgico chegar realmente para realizar o sonho da classe trabalhadora, né, que é chegar à presidência da República. Você fez referência à fundação da CUT. Te pergunto, a CUT de hoje, estamos aí, né, comemorando o dia 1º de maio. A CUT de hoje, ela é mais forte do que ela era quando ela nasceu? Ou essa sensação que existe hoje no Brasil de que o movimento sindical está muito enfraquecido, até por ter sido golpeado no governo Temer, não retoma a força que sempre teve? Tantas dúvidas que há em torno do próprio 1º de maio. O presidente Lula não vem para a festa do 1º de maio em São Paulo pela primeira vez. Eu queria que no próximo bloco você analisasse essa situação para mim. Até já. Eu converso com o deputado Teonílio Barba, do Partido dos Trabalhadores, em 3º mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. E eu terminei o primeiro bloco perguntando a ele como é que ele vê o papel da CUT hoje, o papel do sindicalismo hoje, como é que ele vê essa questão que no ano passado a festa do 1º de maio flopou, como se diz, este ano não tem presidente Lula na festa. Queria uma análise sua sobre essa situação. Primeiro, Juca, vamos retomar a questão do 1º de maio. Hoje, são 100 anos de luta, de conquista, virou uma data internacional da luta da classe operária no mundo, dos trabalhadores, das trabalhadoras. A CUT cumpre um papel importante hoje com as outras centrais sindicais. Eu sou de um sindicato filiado à CUT, sindicato fundador da CUT, né? Que é o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Eu sempre tive muita preocupação de entender todas as divergências que nós temos entre as centrais, hoje 6, 7 centrais que estão aí organizadas no Brasil, de entender as diferenças, mas de tentar juntar quais são as pautas que nos unificam. Então, por exemplo, a redução da jornada de trabalho é uma pauta que nos unifica. A redução da taxa Selic hoje, que isso é um escárnio, Juca. O Galipo, que é hoje indicado pelo presidente Lula, não ganhou as eleições. Ele não ganhou as eleições. Quem ganhou as eleições é o presidente Lula. E você tem uma taxa de juros em 14 ponto alguma coisa, o que prejudica crédito, que prejudica o crescimento econômico, tal, tudo, né? E você tem outros mecanismos na economia que não são o aumento da taxa de juros. Se eu quero enxugar
liquidez, enxugar liquidez. Se eu quero tirar liquidez do mercado, tirar dinheiro do mercado, eu não preciso só aumentar a taxa de juros. Eu posso aumentar a taxa do compulsório, por exemplo, que hoje está em 23%. Se eu aumentar para 35%, eu tiro dinheiro do mercado. O que é isso? De cada R$1 que eu deposito no banco, 35 centavos vira moeda escritural, fica preso. Então só vai 65 centavos para o mercado. Se a intenção é, então não preciso só aumentar a taxa de juros. Eu posso enxugar a liquidez. Então, enxugar a liquidez do mercado, aumentando o compulsório, que já no passado já chegou a quase 60%. Então, a CUT cumpre a tarefa da luta pela redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, sem redução de salário, porque isso melhora a condição de vida do trabalhador, melhora para ele ter mais tempo para o lazer, melhora para ele ter mais tempo para se dedicar à família, para se dedicar àquilo que é o maior investimento que nós possamos fazer no ser humano, que é a educação. Ele poder se apropriar do conhecimento. A CUT também ajuda na luta, a organizar junto com as outras centrais, a luta pelo fim da jornada 6-1. A jornada 6-1 é uma jornada que ela maltrata. Você imagina, o trabalhador que trabalha na jornada de 44 horas semanais, Juca, de segunda a sábado é uma coisa, ele folga no domingo. Mas tem trabalhador que ele não folga nem sábado nem domingo. Para ele folgar um sábado e domingo, chega na casa de 45 dias para ele poder folgar um sábado ou um domingo. Então são lutas, a luta pela reforma da renda, né? Porque nós fizemos uma reforma tributária, nós fizemos um ajuste fiscal, fizemos um arcabouço fiscal, fizemos uma reforma do CARF e fizemos uma reforma tributária, regulamentamos a reforma tributária, e o grande debate agora é a reforma da renda, que é isentar o trabalhador que ganha até R$5.000 da cobrança do imposto de renda, né? Então, são lutas que a CUT dialogou com as outras centrais sindicais. Lógico que hoje o poder de mobilização, com o avanço tecnológico que temos hoje, ele está colocado em outras tecnologias, em outro modelo, né? Não é mais aquela nós da cara pintada lá lutando pelo impeachment do Collor, ou nós lá lutando contra a ditadura, lutando contra o AI-5. Né? Essa classe, eu fui de uma geração que eu falo que uma geração histórica e romântica, eu acho que não terá mais, né? Hoje eu olho para a Mercedes-Benz do Brasil, a Volkswagen, uma grande empresa, com 10 mil trabalhadores, a outra com 9, já são grandes, muito grandes. Serão indústrias menores com o avanço tecnológico. Então, e organizado num outro mecanismo que é o meio virtual, o meio digital. Então, a CUT vai ter que se preparar, não só a CUT, todas as centrais sindicais, todo o movimento sindical vai ter que se preparar para dialogar com essa classe trabalhadora. Eu hoje olhava, Gilca, nós ainda, apesar de ter crescido o número da desocupação, apesar de ter crescido um pouco o número do desemprego agora, mas ainda é o menor número de desempregados no país. Hoje nós estamos com 102 milhões 500 mil trabalhadores em taxa de ocupação, né? Ela pode ser questionada pela metodologia que o IBGE usa? Pode, que o IBGE usa o seguinte: se eu ocupei hoje meio período do meu dia de trabalho, ele me considera como uma pessoa ocupada. O DIEESE mede por uma semana de trabalho, né? Se trabalhou durante uma semana, o trabalhador arrumou um bico, ficou uma semana ocupado, assim que o DIEESE mede. O IBGE mede se eu trabalhei hoje, na parte da tarde, eu carreguei 2 caçambas de entulho, de caminhão, ele considera eu ocupado. Então, mas é o maior número de ocupação que nós temos no país. Então, assim, mais de 48 milhões de pessoas com carteira registrada, aí você tem os autônomos, você tem os profissionais liberais,
e você tem os trabalhadores por conta própria, você tem os trabalhadores do bico, e você tem uma grande categoria hoje, que é os trabalhadores dos aplicativos, o motoboy ou o Uber, né? Ou o entregador de bicicleta, ou até o entregador que mais próximo de casa, que vai entregar o açaí ou a marmita ali perto da casa dele, ou entrega o marmitex. Então você tem e uma quantidade de trabalhadores hoje onde a principal instrumento de ocupação dele, ele acompanha por aonde, Juca? Por isso que eu vou mostrar aqui. Pelo telefone celular. Pelo celular. Então, ele ocupa... Então ele baixa o aplicativo, ele aciona o aplicativo a hora que ele quer e desliga o aplicativo a hora que ele quer, e ele se sente com uma certa liberdade, né? Mesmo trabalhando 10, 12, 13 horas por dia. Enquanto nós, lá, na minha geração e na sua, a gente batia o cartão, saía de casa às 5 da manhã para entrar na empresa às 6, batia o cartão, entre a jornada de trabalho e o período de ir para casa e voltar, a gente durava algo em torno de 10 horas por dia, sem a hora extra. Na hora que fazia hora extra, 2 horas a mais por dia, ou 3 horas, ou 4 horas, a empresa fazia o que queria, né? Você ficava 15, 16 horas. Então ele tem uma liberdade por conta desse aplicativo que nós não tínhamos na nossa geração. E nós temos que preparar... Então, Bárbara, só te interrompendo um minuto. Isso tudo que você está descrevendo é a pura verdade. Mas isto não significa, em última análise, uma precarização do trabalho, do trabalhador, diferentemente do que se dava no chão da fábrica. E aparentemente, os progressistas não têm sabido responder a essa questão, tanto que bandeiras tão fundamentais quanto, né, de acabar com a jornada 6x1, lutar pela isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, não reverte, por exemplo, na bandeira pela taxação dos mais ricos. A gente não está perdendo essa batalha para a direita e para a extrema-direita? Eu vou voltar, Juca, a apresentar de novo esse cara aqui, né? O celular. Esse cara aqui, quando chega na nossa mão, nós não somos dono dele. Nós não somos donos dos meios de produção. Esse cara, quando chega na nossa mão, ele já foi dominado pelos caras que produzem ele. Pelo Zuckerberg, pelo Elon Musk, sabe? São os caras que são donos, né, desse sistema e que domina esse debate e que precariza cada vez mais as relações de trabalho e as condições de trabalho. Mas tem trabalhador que se sente com liberdade por conta desse danado, desse aplicativo. Empreendedor. Né? Ele se sente como uma coisa que foi criado pelo presidente Lula, o MEI, o microempreendedor individual, foi criado pelo presidente Lula no seu segundo mandato, Juca. Nós estávamos 21 de fevereiro de 2009, eu, Sérgio Nobre, o atual presidente da CUT, José Lopes Feijó, naquela época era o vice-presidente da CUT, conversando com o presidente Lula, quando ele falou assim, gente, por conta da crise do subprime nos Estados Unidos, o primeiro semestre de 2009 está perdido. Então, eu vou criar um programa chamado Minha Casa Minha Vida, para um compromisso com o movimento de moradia que eu devo a eles para poder fazer moradia para famílias de baixa renda. Eu vou fazer, e funcionou, e funciona até hoje, o programa de Minha Casa Minha Vida. Vou criar uma renovação da linha branca, geladeira, fogão a gás, tal, porque tem uma tecnologia avançada, isso renova a frota dos elétricos domésticos da linha branca, polui menos o meio ambiente e tal. Esse programa ele não funcionou como programa de governo porque o mercado por si só deu conta de resolver isso, certo?
e eu vou criar uma coisa chamada o MEI, o microempreendedor individual, porque o vendedor do carrinho de pipoca, primeiro, o presidente Lula é muito sábio, Juca. Nós não vamos ter emprego com carteira registrada para todo mundo. Falou, mas eu preciso criar seguridade social. Então, o cara do MEI, quando ele legaliza, quando ele vira um MEI, um carrinho de pipoca dele, ou do cachorro quente, ou da cocada, ou o que quer que seja, ou do espetinho de gato, o churrasquinho, que a gente chama de espetinho de gato, quando ele se legaliza, ele está disputando o quê? Seguridade social. Então, ele pode, a partir de uma certa idade, aposentar de contribuição, ele pode se aposentar. Se ele ficar doente, ele tem licença médica. Então, foi uma coisa fantástica. Então, a quantidade de MEI que tem no Brasil hoje é muito grande. São milhões e milhões de MEIs que existem. Só que quem se apropriou dessa pauta não fomos nós. O presidente Lula criou, o movimento sindical olhou, não entendeu direito, precisa entender isso, passou a entender agora. E quem se apropriou da pauta? A direita. Um discurso negacionista, um discurso mentiroso, ele não tem vergonha de mentir, né? E nós temos que ter muita responsabilidade, nós não podemos fazer a mesma coisa que eles, e eles são donos dos meios de produção, eles são donos, não adianta. Quem é que é dono, Juca? Quem é dono da Genial Quest? Um banco criado em 2009. Para cuidar de quê? De corretagem no setor de investimento, né? E organizar sistemas financeiros, que são os mesmos que patrocinam a pesquisa da Genial Quest, que são os mesmos donos da Genial Investiment, que faz uma pesquisa com a Faria Lima, com 104 investidores na Bolsa de Valores, onde 90% é contra o presidente Lula. Então, é essa disputa que nós estamos vivendo, né? A disputa, né? Nós estamos aqui hoje num programa da TVT. Qual é o tamanho da TVT? Né? Mas mesmo com toda a tecnologia, a gente avançando no celular e tal, tudo, mas a Rede Globo é uma das 10 maiores empresas de comunicação do mundo. Então, esses caras dominam o debate. Tudo bem, eu vou entender que a Rede Globo fez uma concertação em função do golpe que o Bolsonaro organizou, que os bolsonaristas organizou, acabou fazendo ali um certo... na disputa eleitoral de 22, né? Mas a Rede Globo combateu o presidente Lula. Juca, eu não sou um escritor igual a você, mas alguém precisa escrever a história do Brasil, dizendo o seguinte: o Brasil, das histórias dos golpes, deu o golpe mais fantástico que teve, que foi o golpe na presidenta Dilma, mas não bastava dar o golpe na presidenta Dilma, precisava dar um golpe no ex-presidente Lula. Então, foi 2 golpes em um, que deu um golpe porque caçou a presidenta Dilma e deu golpe através do Sérgio Moro e do Delanhol, que depois ficou claro, né, quando o Sérgio Moro assume o ministério, né, do Bolsonaro, ficou claro que ele foi totalmente parcial na prisão do presidente Lula. Então, o Brasil tem essa história de um golpe fantástico, além de todos os golpes que teve, mas tem uma história de um golpe fantástico, que é dar um golpe na presidenta, que estava no exercício do seu mandato lá em 2016, a presidenta Dilma, mas logo em seguida tem que dar o golpe da prisão do presidente Lula e tem que dar um outro terceiro golpe, que é não deixar o Lula disputar a eleição, porque o Lula ia ganhar as eleições de dentro da prisão. Então, você que é um dos escritores, te faço essa provocação, Juca, e o desafio. Eu sou uma pessoa que a minha cabeça era muito fantástica. Eu não escrevo muito, eu estudo muito, acompanho e gravo tudo da minha mente, mas alguém precisa escrever essa história, sabe? Pessoas como Juca Kfouri, sei lá, como Chico Pinheiro, alguém, sabe, vai ter que escrever essa história do golpe mais fantástico aplicado na democracia, que é a cassação da presidenta Dilma e a prisão do presidente Lula. É indiscutível que, na verdade, o
o impeachment de Dilma Rousseff tinha como objetivo maior alijar o presidente Lula da próxima disputa. Isso é absolutamente claro. E não fosse esse maluco desse Bolsonaro revelar a sua sanha autoritária da maneira como revelou e a sua desumanidade como revelou, né, provavelmente o STF não teria revisto todos os erros que cometeu e permitido que o presidente Lula viesse a ser candidato e se reelegesse, né, para o terceiro mandato. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Eu converso com o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, Teonílio Barba, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aliás, que é o próximo tema sobre o qual queria te ouvir. Deputado Barba, dizem que aqui em São Paulo a Câmara dos Vereadores é mais importante do que a Assembleia Legislativa, que a Câmara dos Vereadores tem mais protagonismo do que a Assembleia Legislativa, que a Assembleia Legislativa não tem nem mais jornalistas setoristas cobrindo o seu dia a dia, que a Assembleia Legislativa só aparece nas manchetes quando um deputado cafajeste assedia uma deputada progressista. Eu queria te ouvir, você que está há 3 mandatos na Assembleia Legislativa, que visão você tem sobre o que é a Assembleia Legislativa de São Paulo hoje? Juca, a minha constatação em relação à Assembleia nesses 3 mandatos é assim, primeiro, a tarefa que o PSDB cumpriu no Estado de São Paulo, em função de governar o Estado por mais de 30 anos, do esvaziamento do Parlamento Paulista. O Parlamento Paulista, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é o maior parlamento da América Latina, enquanto Estado. Só pede para a nossa Câmara dos Deputados Federais. E o esvaziamento que o PSDB provocou desde a eleição do Mário Covas, né, de esvaziar a Assembleia Legislativa, é fantástico. Se nós formos hoje agora na Câmara Municipal, vai estar lá toda a mídia, grande, pequena, escrita, falada e televisada, vai estar tudo na Câmara Municipal. Na Assembleia Legislativa, você só vai ter a grande mídia lá, ou a pequena mídia também, na hora que a gente discute a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, que é em junho, e no final do ano que a gente discute o orçamento. Ou então, quando o governador faz o que o Tarcísio fez, que manda para o debate na Assembleia Legislativa a privatização da Sabesp no ano de 2024, né, de 23 para 24, uma empresa pública que havia rendido aos cofres do Estado de São Paulo 3 bilhões e 200 milhões de reais no ano de 2022. Eu até entendo que a privatização de uma empresa que está fadada a ser falida possa ser discutido pelo poder público. Mas uma empresa que rende dinheiro aos cofres públicos do Estado de São Paulo e que tem ações na Nasdaq e na Bolsa de Nova York, né, se você quiser ganhar um bom dinheiro, Juca, é comprar ações da Sabesp na Bolsa de Valores, que é muito rentável. Então é a hora que a imprensa aparece, porque aprovou o projeto de privatização da Sabesp na base do tiro, porrada e bomba, com ocupação da Força Tática da Polícia Militar do Estado de São Paulo dentro da Assembleia Legislativa. Foi mandado pelo Tarcísio, né, e cumprido à risca pelo atual presidente, inclusive com quem eu me dou muito bem, meu amigo. Fiz parte da mesa diretora com ele, eu
Ele era o presidente, eu era o primeiro secretário no biênio de 23 a 25, a março de 2025. Então, é quando aparece. Então, quando você olha para a Câmara Municipal, então você fala, existe a Câmara Municipal da capital e a Câmara dos Deputados Federais em função do orçamento secreto, que é um poder muito grande na mão dos deputados, que o povo brasileiro precisava combater. Entendeu? É importante ter emenda impositiva, é importante, mas não dá para ser, né, a Câmara dos Deputados Federais ter 50 bilhões na mão dos deputados e o governo do presidente Lula não ter 50 bilhões para fazer investimento, né, nas áreas de estrutura do país. Então, houve esse esvaziamento feito pelo PSDB e eu vivi 2 governos do PSDB, hoje eu vou chamar de companheiro Geraldo Alckmin, né? Que é o vice-presidente nosso, então hoje é o nosso companheiro. Foi a cartada fantástica que o presidente Lula deu para poder derrotar o bolsonarismo. Depois, hoje nós estamos enfrentando, Juca, um debate extremamente importante, porque a gente debatia o tempo todo com o PSDB e eles assistiam de maneira passiva todo o debate. Ia lá e apertava, né, a digital e nos derrotava na digital. Hoje tem uma disputa, né, de narrativa da tribuna da Assembleia. Os caras se colocando aquilo que era quase que um crime você falar após a Segunda Guerra Mundial, você falar que era de direita ou de extrema-direita ou conservador. Depois do Tratado de Bretton Woods, era quase um crime você dizer que era de direita. Então, as pessoas colocavam como centro, centro-direita, centro-esquerda, esquerda, né? Mas assim, ninguém falava que era de direita. Então, hoje os caras sobem na tribuna, no debate da privatização da Sabesp, né, 30 deputados nossos falam o contrário à privatização da Sabesp. Eles botaram mais de 30 deputados defendendo a privatização da Sabesp a mando do Tarcísio. Eles sobem para defender a matança que a polícia faz no estado de São Paulo a mando do Tarcísio. O Tarcísio é um exílio bolsonarista vestido numa pele de cordeiro, né? É um lobo vestido numa pele de cordeiro. Agora ele lava de braçada, né, deputado? É um cara de bom trato, vai aonde o presidente Lula está, não ataca o presidente Lula, tal, sabe? Não ataca a bancada do PT em nível estadual nem em nível federal, mas não ataca na oratória, mas ataca, né, de maneira direta na disputa dos projetos de entregar o patrimônio paulista na mão do setor privado. Juca, eu não tenho problema. Não há nenhum diálogo da bancada de oposição na Assembleia Legislativa com o governador, deputado? Sim, tem muita conversa, mas pouca praticidade, execução. Eu fui secretário por 2 anos. Nós conversamos com o Tarcísio algumas vezes. Quando houve a demissão dos trabalhadores do metrô, eu fui conversar com o Tarcísio. Não só eu era o primeiro secretário e o deputado Paulo Fiorino era o líder da bancada, o deputado Enio Tato era o líder da minoria. Nós fomos conversar com o Tarcísio em função das demissões do metrô para tentar reverter, né? Outras vezes me encontrei com ele dentro da Volkswagen para discutir a questão. Ele veio na comemoração da Volkswagen, dos 70 anos da Volkswagen no Brasil. Me encontrei com ele lá porque eu fui trabalhador da Volkswagen, era convidado do sindicato. Me encontrei com ele lá, conversamos. Tinham algumas conversas que faz parte da liturgia da política, do cargo de pessoas eleitas pelo voto popular, né? As pessoas confundem, né, Juca? Nós lutamos para ter o voto popular, todo mundo acha que o voto popular é da classe trabalhadora. O voto popular não, é o direito de votar, né? O direito de um trabalhador, ou de um trilionário, de um bilionário, é o voto popular, né? Então, pela liturgia do cargo, você tem que conversar. Nós conversamos para discutir a eleição, né, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
para ver se a gente conseguia eleger alguém que fosse do Parlamento Paulista para a Assembleia Legislativa, independentemente se é do partido A, B ou C, entendeu? Entendemos que o papel do parlamento é um papel importante. O parlamento ele representa a diversidade, né, dos eleitores. Ele é diferente do voto no executivo. No executivo você tem lá 10 candidatos disputando, vai para o segundo turno, vai 2 candidatos. O parlamento se elege no primeiro turno. Então, você vai dialogando. O presidente André do Prado é um cara de boa conversa, da gente de bom tato, mas ele cumpre à risca aquilo que o Tarcísio manda, né? Juca, eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema de entender que existe afinidade ideológica. Quando eu defendi a emendas impositiva, era exatamente para liberar os deputados estaduais e federais, né, da ação do governo de pagar emenda porque o cara vota, né? Mas não acabou com isso. Reduziu... Mudando um pouco de pato a ganso. Uma crítica que se faz ao Partido dos Trabalhadores, não sei até que ponto justa ou injusta, é a de que o Partido dos Trabalhadores não se renovou, que os quadros do Partido dos Trabalhadores continuam os mesmos quadros quase da fundação do partido. Eu sei que há um certo exagero nisso. Como é que você vê? Você sente uma renovação, principalmente na base do Partido dos Trabalhadores, deputado Barba? Primeiro, Juca, eu penso o seguinte, que a nossa geração, ela foi a renovação, né, na década de 80, no início da década de 80. Eu tinha, em 1980, 20 e poucos anos, né? Então, hoje sou 66 mais, né? Então, e nós temos que lutar para oxigenar o partido. O partido não pode viver só dos nossos quadros antigos. Então, nós precisamos. E o partido tem um setorial organizado chamado JPT, que é a Juventude do PT, um setorial que organiza essa juventude. O que nós precisamos, Juca, é encontrar qual é o nosso discurso correto para dialogar com essa novo modelo de sociedade, né? Em função do avanço da indústria 4.0, em função da internet das coisas, em função de tudo que nós temos de acesso à informação muito mais rápida hoje em 15 segundos. Em 2018, eu fiz a disputa eleitoral da minha reeleição, Juca, dizendo o seguinte: é uma descoberta. Há 40 anos atrás, para chegar no mundo inteiro, demorava em torno de, sei lá, talvez, vamos usar um número aqui, 150 meses. Hoje, uma descoberta realizada no Brasil ou em qualquer lugar do planeta, ela chega no mundo em 15 segundos, em função do avanço tecnológico, que é uma conquista da humanidade. Tem que ser usado em prol da humanidade, tem que ser usado para o bem da humanidade. Então, o Partido dos Trabalhadores vai ter que se adaptar a isso. Vai ter que se integrar a essa nova metodologia, usar todos esses instrumentos que existem hoje em função de oxigenando o partido, de renovando o partido, né? Como nós elegemos agora 2 vereadores, um vereador novo na capital, o Jason Silva, que era meu ex-chefe de gabinete, foi eleito vereador, já não está mais na juventude considerada pela ONU, que é até os 29 anos de idade, mas é um cara com 35, 36 anos de idade, como a Luna Zaratini, né, que é um quadro importante que teve mais de 100 mil votos na capital, né?
Lógico que nós não vamos abrir mão, Juca, da nossa história, né, da luta operária, de como o PT foi fundado. O PT foi fundado pela luta que o presidente Lula inicia no movimento sindical, que se esparrama por várias categorias, pelas comunidades eclesiais de base, pelas SEBs, né, pelo movimento de cultura, que é fantástico, né? O movimento de cultura é um povo que é progressista o tempo todo e tem uma disputa ali entre esquerda e direita, sempre teve, é histórica no mundo, né? Mas pelo movimento social. Lógico que nós não vamos abrir mão de discutir a moradia, de discutir a seguridade social, de discutir a carteira, mas nós precisamos entender esse novo mundo. E essa juventude, eu sou um cara, Juca, com a maior tranquilidade aqui, eu sou analógico. Eu não tenho problema em dizer isso. Entendeu? Agora, nós precisamos entender e como dialogar com esses novos instrumentos que existem hoje para dialogar com a sociedade e para tentar trazer mais jovens. Juca, eu chego em São Paulo em agosto de 63. Eu fui catequizado na beira da Anchieta, em frente à Volkswagen, no quilômetro 23,5. Eu morava numa ocupação onde nós fomos despejados em 1967. Eu fui catequizado ali. A Igreja Católica ia, né, nos locais. Quem é que faz essa tarefa hoje, que é uma tarefa importante? A Igreja Evangélica. Quem faz? Então, isso é da fundação do PT. Uma boa parte da nossa militância do PT estava nas comunidades eclesiais de base. Estava ajudando a discutir como organizar a quermesse, como organizar do ponto de vista religioso, mas como organizar do ponto de vista da luta política e das nossas conquistas. Pastoral da Terra, Pastoral da Juventude, a JOC, Juventude Operária Católica. Estavam tudo organizado ali. Então, hoje... Tá perfeito. Hoje nós precisamos ver como é que a gente faz, né? Novamente eu faço uma referência a Paulo Vanucci, porque é um cara que acompanha muito esse debate, né? Eu falo que ele é o nosso decano, né? E você conhece muito bem. Então nós precisamos ver como é que a gente recupera esse debate com os novos mecanismos que tem, e o PT precisa entender, precisa ir oxigenando, né? Eu uso como exemplo os sindicatos metalúrgicos do ABC. A cada eleição da direção do sindicato, a gente renova 40% da nossa organização sindical. E teve que se adaptar com uma... Oi. Deputado, infelizmente nosso tempo está terminando. Deixa eu lhe dizer duas coisas. Primeiro, você aos 66 mais diz que ainda é analógico. Saiba que eu aos 75 já sou digitalizado. Então trate de também dar esse passo. E essa camisa que você está vendo aí, Barba, número 13, vermelha, não é campanha eleitoral, não é peça eleitoral do deputado, não. É a camisa do Marabá, o clube de futebol de várzea em que ele jogava, dizem, com muita competência. Agradeço a sua entrevista, a sua disposição de falar com a TVT e lembro a você que nos vê que é preciso confiar e fiscalizar sempre.